Olá, bem-vindos ao canal Pura Matemática. Eu sou o professor Jaime e a partir de hoje eu vou estar colocando alguns vídeos da parte de matemática financeira com foco no concurso do Banco do Brasil. Esses vídeos vão ser tanto de parte teórica, da teoria do concurso, quanto de exercícios e exemplos resolvidos, tá? Se você quiser, também me segue lá no Instagram, eu vou deixar o endereço aqui embaixo, é @mate.financeira, para ver mais dicas aí sobre conteúdos de matemática financeira. Toda semana tem uma postagem nova lá. No vídeo de hoje eu vou falar sobre juros simples, mas antes disso vamos dar uma olhada no conteúdo do edital do Banco do Brasil para matemática financeira. Tá? Os conteúdos são, primeiro, conceitos gerais, valor do dinheiro no tempo, capital, juros, taxa de juros, capitalização, regimes de capitalização, fluxo de caixa e diagrama de fluxos de caixa e equivalência financeira. Bom, em juros simples, juro composto e a parte de sistemas de amortização, a gente já vai estar tratando de algum desses conceitos aqui do item 1. Depois a parte de juros simples, tá? Onde a gente deve saber calcular o montante, os juros, taxa de juros, principal e o prazo da operação financeira. Isso é o que a gente vai ver na aula de hoje. Juros compostos, cálculo do montante, dos juros, da taxa de juros, do principal e do prazo da operação financeira. E depois sistemas de amortização, o sistema Price e o sistema SAC. Então, nas próximas semanas eu vou estar colocando mais vídeos sobre esses outros assuntos aqui também, tá? Vamos lá. Juros simples. O que é o regime de capitalização simples? No regime de capitalização simples, a característica é que a taxa de juros incide sempre sobre o valor inicial aplicado. Não importa quanto tempo o dinheiro está aplicado, qual o montante que tu tem em um determinado momento, a taxa de juros ela é sempre calculada sobre o capital inicial investido. Tá? Ela incide sempre sobre o capital inicial. Bom, então vamos a uma parte de notação aqui para a gente entender bem as contas depois, tá? A gente vai chamar de C o principal, né, que é o capital inicial ou o valor aplicado inicialmente. I é a taxa de juros. N é o prazo, o tempo que o dinheiro ficou aplicado. J são os juros obtidos na aplicação. Tá? E M é o montante. Tá? O montante é a soma do capital investido mais os juros obtidos durante aquele período em que o capital esteve investido, certo? Bom, o que nós temos aqui em relação ao juro, ao cálculo dos juros em juros simples, tá? O juro ao final de cada período é sempre o mesmo, tá? É igual ao capital multiplicado pela taxa de juros, tá? É aquilo que a gente falou lá no início. A taxa de juros incide sempre sobre o valor do capital inicial. Então, os juros em cada período são sempre iguais. Os juros, em qualquer período, tendo um mês depois, 2 meses, 3 meses, ou se for em trimestre, no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, é sempre igual ao capital inicial multiplicado pela taxa de juros. Tá? Essa é a característica do juros simples. Tá? Então, depois de N períodos investido, a gente vai ter um juro total de capital C vezes a taxa vezes o prazo. Tá? Se capital vezes a taxa é os juros em cada período e foi aplicado durante N períodos, então o juro total é capital vezes a taxa vezes o número de períodos, C vezes I vezes N. Tá? Bom, o que a gente não pode esquecer aqui, o que tem que tomar cuidado na hora que está resolvendo as questões de matemática financeira, tá? Seja de juro simples, seja de juro composto ou algum outro assunto, tá? A taxa de juros e o prazo, tá? O período N, eles devem estar sempre na mesma unidade. Tá? O que eu quero dizer com isso? Tá? Então, por exemplo, se a taxa de juros for mensal, 2% ao mês, 1,5% ao mês, então o prazo deve estar em meses também. Tá? 5 meses, 10 meses, 20 meses. Tá? Se a taxa de juros for trimestral, por exemplo, a taxa de juros é 4,5% ao trimestre. O prazo deve estar em trimestres também, tá? Então essa é a ideia. Se a taxa de juros for semestral, o prazo deve ser semestral. Se a taxa for anual, o prazo deve ser anual. Normalmente, tá, é mais fácil ajustar o prazo, a unidade do prazo, para a unidade da taxa de juros, tá? Em juros simples até não seria difícil fazer o contrário, mas em juro composto dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Mas a gente tem que estar atento a essa ideia, tá? A taxa de juros e o prazo devem estar sempre na mesma unidade, tá? Nos exemplos a gente vai ver como funciona isso, tá?
E o montante? Como é que é o montante em juros simples? O montante é simplesmente a soma do capital aplicado com os juros recebidos no período em que o capital esteve aplicado. Então, o montante é igual ao capital mais juros. Os juros em juros simples nós vimos que é capital vezes a taxa vezes o prazo, C e N. Se eu colocar o capital, o C, em evidência, eu tenho uma formulazinha para o montante em juros simples, que é capital vezes, entre parênteses, 1 mais I vezes N. E essa é a fórmula do montante para juros simples, ok? Agora a gente vai ver alguns exemplos. Exemplo 1. Determine o valor do montante obtido em uma aplicação de 30 mil a uma taxa de juros de 5% ao trimestre durante um ano. A primeira coisa que a gente vai fazer é destacar os dados que o problema me deu. Primeiro, ele quer saber o montante. Tá? Ele foi me dado o capital de 30 mil, foi dado a taxa de juros, que é 5% ao trimestre. Nós usamos a taxa de juros na forma decimal, tá? Então 5% é 5 dividido por 100, que é 0,05, e o prazo é um ano. Então observa que aqui nós temos a taxa de juros trimestral e o prazo anual, ou seja, eles estão em unidades diferentes, a gente deve igualar essas unidades. O que a gente vai fazer? O que é mais fácil aqui? A gente vai transformar o prazo N para trimestres. Um ano são quantos trimestres? Trimestres são 3 meses, então um ano possui 4 trimestres. Então agora com isso a gente vai para o cálculo do montante. O montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa vezes o prazo. Substituindo os valores conhecidos, nós temos ali montante igual a 30 mil vezes 1 mais 0,05 vezes 4. Então, montante é igual a 30 mil vezes 1 mais 0,2. Então, 30 mil vezes 1,2, que é 36 mil. Então, o montante dessa aplicação é de 36 mil. Agora, nos próximos exemplos, a gente vai ver como calcular o montante. Montante nós acabamos de ver. A gente vai ver como calcular o capital, a taxa de juros e o prazo. A ideia é muito simples. A gente vai usar exatamente essa mesma fórmula para achar todos esses parâmetros, todas essas variáveis, tá? Então, não precisa ficar decorando 4 fórmulas diferentes. Usa essa mesma fórmula. Só quem tu vai isolar na fórmula é que vai depender do que o problema está pedindo, tá? Então, exemplo 2. Determine o valor do principal, tá, o capital, que é aplicado a uma taxa de juros simples de 5% ao semestre durante 4 anos gera um montante de 16.800. Então vamos lá, anotando os dados que o problema me deu. Montante é 16.800, taxa de juros I é 5% ao semestre, 0,05, e o prazo é 4 anos. Então vamos lá, de novo a gente vai ter que ajustar o prazo para a mesma unidade da taxa de juros. A taxa de juros é semestral, o prazo é anual. Um ano possui 2 semestres, então 4 anos são 8 semestres. Então a gente vai utilizar N igual a 8 nessa conta. A gente vai usar a mesma fórmula do montante, tá, que a gente usou no exemplo anterior, só que agora a gente vai isolar o capital. Substituindo os valores conhecidos, nós temos 16.800 igual a C, que multiplica 1 mais 0,05 vezes 8. Então, 16.800 é igual a capital vezes 1 mais 0,4. Né? 0,05 vezes 8 é 0,4. Então, 16.800 é igual a capital vezes 1,4. Agora, para eu isolar o capital, para isolar o C, basta passar aquele 1,4 que está multiplicando, dividindo para o lado esquerdo, né? Então, capital vai ficar 16.800 dividido por 1,4. Isso vai dar, então, 12 mil. O capital aplicado, então, nesse investimento foi de 12 mil. Próximo exemplo. O capital de 25 mil foi aplicado a juros simples durante 8 meses e resultou em um montante de 32 mil. Determine a taxa de juros dessa aplicação. Então agora a gente quer descobrir o valor do I. Então vamos lá, o montante é 32 mil, o capital é 25 mil, o prazo é 8 meses e I é o que a gente quer descobrir. Se o prazo está em meses, tá? A taxa de juros que a gente vai descobrir automaticamente vai ser uma taxa mensal, tá?
Usando lá a mesma fórmula do montante e substituindo esses valores conhecidos, nós temos 32.000 igual a 25.000 vezes 1 mais I vezes 8. Agora, então, eu vou passar primeiro o 25.000 dividindo. O 25.000 está multiplicando aquele parênteses ali, eu vou passar ele dividindo para o outro lado. Então, 32.000 dividido por 25.000 é igual a 1 mais 8i. Aquela divisão resulta em 1,28, tá? Então, 1,28 igual a 1 mais 8i. E agora eu tenho que isolar o 8i. Então, primeiro eu vou passar o 1 subtraindo para o outro lado. 1,28 menos 1 é 0,28. Agora, para isolar o i, passa o 8 dividindo. 0,28 dividido por 8 é igual a 0,035. Bom, essa resposta está em formato decimal. Como a gente quer em porcentagem, a taxa de juros normalmente é em percentual, basta multiplicar esse resultado por 100. Aí eu tenho um valor em porcentagem, tá? Então a taxa aí é 0,035 vezes 100, que dá 3,5% ao mês, tá? É ao mês porque o prazo foi mensal. Se o prazo fosse anual, o resultado seria uma taxa anual também, tá? E por fim, agora a gente vai calcular o prazo da aplicação, tá? Um capital de 45.000 foi aplicado a taxa de 4% ao semestre no regime de juros simples e resultou em um montante de 55.800. Determine o prazo dessa aplicação. A gente quer descobrir o N agora. Nós temos capital igual a 45.000, taxa de juros 4% ao semestre, né? Colocando no formato decimal é 0,04, montante igual a 55.800 e o N, o prazo, é o que a gente quer descobrir. Então, olha só, se a taxa de juros é semestral, ao semestre, então o prazo vai estar em semestres também. De novo, a gente vai usar a mesma fórmula do montante para juros simples e vai substituir aqueles valores conhecidos. Então, 55.800 igual a 45.000 vezes 1 mais 0,04N. Então, fica uma conta bem parecida com a anterior, tá? Primeiro eu vou passar o capital dividindo, por outro lado, o 45.000 dividindo. Então, vai ficar 55.800 dividido por 45.000 igual a 1 mais 0,04N. Aquela divisão ali do lado esquerdo da igualdade resulta em 1,24. O lado direito é 1 mais 0,04N. Aquele 1 eu vou passar subtraindo para o outro lado. Vai ficar 1,24 menos 1 é 0,24. Então, 0,04N igual a 0,24. Dividindo o lado direito por 0,04, né? Nós temos que 0,24 dividido por 0,04 é igual a 6. 6 o quê? 6 semestres, porque a taxa de juros estava em semestres, estava ao semestre, tá? Então é isso que é importante destacar. Nos cálculos de taxa de juros e de prazo, tá? Se eu estiver calculando a taxa de juros, a unidade dela vai ser igual à unidade do prazo que eu estou utilizando. E se eu estiver calculando o prazo, a unidade do prazo vai ser igual à unidade da taxa de juros que a gente utilizou. Basicamente, com esses conceitos, a gente conseguiu estudar todo o item 2 do edital, tá? Toda a parte de juros simples, de ver como calcular montante, taxa de juros, capital e prazo, tá? Agora a ideia é aplicar, fazer exercícios e estudar em cima de exercícios para entender os diferentes modos de resolver as questões de concurso, tá? Ficou com alguma dúvida? Me deixa aí nos comentários que as principais eu faço um vídeo gravando e tirando essas dúvidas, tá? Te inscreve no canal então e acompanha os próximos vídeos para te ajudar na preparação para o concurso do Banco do Brasil, tá? Bons estudos e até a próxima!